Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje, dia 15 de outubro, dia maravilhoso, dia precioso para nós. É o terceiro domingo do mês e nós estamos começando o domingo com um café da manhã, uma celebração aqui com as crianças da nossa comunidade de fé. Preparamos uma surpresa para as crianças e a coisa está andando muito bem, a arrumação já está feita, agora às 8h30 da manhã começa o nosso café. E você é muito bem-vindo para estar conosco, com sua família, será um domingo fantástico esse, viu, gente? E eu estou aqui hoje, aqui à minha esquerda, com meu querido irmão, amigo de fé, irmão camarada, Pastor João Silveira. Bem-vindo, João. Que veio de rosa para homenagear. Sim, o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Compartilhar, contribuir com essa campanha, né? Que tem sido de muito grande valia desde que ela foi setada, né? Verdade, verdade. A conscientização. Muitas tragédias foram evitadas, muitas tragédias, muita coisa foi diagnosticada antes do tempo, enfim. E a gente participa dessa campanha, mesmo se vestindo ou incentivando. Isso é muito nobre da parte da gente, né? Bom dia a todos vocês que nos ouvem, bom dia a todos os que nos mandam mensagens, que participam, que ouvem, que degustam o programa Café com o Bispo. Para nós é um prazer poder chegar até os seus ouvidos. Muito bem. Diogo também veio bem a caráter desse Outubro Rosa. Maravilha, né, cara? A gente poder participar de uma atividade como essa, né, Loide? É sim. Bom dia, meu bispo. Bom dia, querida. Pastor João. Bom dia a todos vocês que estão aí nos esperando. Pastor João, eu também estou de rosa por dentro. Eu também estou de rosa por mas dentro. Mas está com a caixinha do seu óculos aí, né? A caixinha do meu óculos é linda, rosa. Mas o que nós temos a dizer nesse Outubro Rosa é você, mulher, prepare-se, vá fazer a sua consulta, tudo direitinho. Aquilo que a gente explica para você sempre, né? Não falte às suas consultas, marcou, vá lá, seja fiel a você mesmo, aos seus planejamentos. E assim nós podemos evitar consequências, coisas mais sérias na nossa caminhada. Verdade, Lloyd. Muita verdade nisso aí. Muito bem, minha gente. Nós terminamos o último bloco da semana passada tocando num texto do capítulo 14, falando sobre duas coisas muito importantes. Uma delas é essa avaliação, essa mensuração. Dá para encarar esse rei que vem com 10.000? E a condição de paz proposta na parábola é a rendição. Não dá para encarar o rei que vem com 10.000 soldados, né, com 10.000 cavaleiros. Então, a condição de paz, a reconciliação, é o único caminho para que haja paz e tranquilidade na terra. O rei que vem com 10.000, na parábola, é Deus que vem com esse exército poderoso, né? E quem tem a quantidade menor de cavalos e cavaleiros sou eu. Então, na minha relação com Deus, eu preciso estabelecer condição de paz. Há muita gente brigando com Deus, Lloyd, muita gente resistindo Deus na sua vida, João. E cria-se uma guerra desnecessária com alguém que só quer te amar, só quer te ter em companhia. Então, estabelecer uma guerra é uma loucura que se propõe na nossa relação com Deus. No texto que nós temos à vista aqui, Jesus fala disso: quem quiser ser digno de mim, negue-se a si mesmo. Sim. Essa guerra, ela é proposta por conta do nosso eu exacerbado. Queremos que Deus haja conforme os nossos propósitos, nossos desejos, e não conforme os seus desígnios, né? E enquanto isso acontecer, é a guerra entre o 1.000 com os 10.000. Você será sempre machucado, será sempre quebrado, se você relutar contra os desígnios de Deus. E é aqui o que nós temos à vista, no versículo 40, se não me engano, não, desculpe. 30. A lista está curta. 30 e qualquer coisa aí. Jesus disse: quem quiser ser digno de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode me seguir se não me amar, Sim. se não submeter-se a mim.
É o que nós temos no texto, não é nós que estamos dizendo. É um registro que Lucas fez, captado de alguém que ouviu isso em loco do próprio Cristo, né? Verdade, verdade. E a outra coisa que ele diz é sobre o sal, né? Que se perder o sabor. Acho interessante que lá no livro de Mateus ele fala também sobre a questão do sal da terra, né? Tem uma palavra em hebraico, que é a palavra moranem, que não é perder o sabor, é se tornar louco, é enlouquecer. Moranem é enlouquecer. Então, o exegeta, ao tocar no texto traduzido, ele tenta adequar a linguagem para a língua em que foi traduzida. Então, foi mais interessante para ele colocar tornar-se insípido, né? Perder o sabor. Sal não fica insípido nunca, sal é sal. Sal perde o seu estado líquido, físico, o sólido, para virar líquido, todavia não perde o sabor. Mesmo ele se tornando gasoso, ele também não perde o sabor, continua sendo salitrado. É tanto que na nossa cidade, quase todas as casas mais próximas da beira-mar enferrujam aquilo que é de metal comum, de ferro. Sim, verdade. Por conta do estado gasoso do sal penetrando naquela região. Sim. Então não vamos dizer que seja um erro, que tenha sido um erro. Não, foi uma adequação, né, de linguagem. O que nós queremos, o que ele tentou dizer aqui foi que se alguém perder a sua capacidade... A sua função. A sua função, de mudar aquilo que está em seu redor, de preservar aquilo que está em sua volta e que é sua responsabilidade, ele não serve para nada. Está falando muito mais para nós do que para o sal. O sal foi apenas uma figura. Ele está dizendo exatamente isso. Vós sois, o que ele disse? O sal da terra. Então, se nós, como servo de Cristo, como seus seguidores, somos o sal da terra, nós temos responsabilidade de preservar as comunidades que estão em volta da gente, de preservar a família que está sobre a nossa responsabilidade. Perfeito. De preservar tudo aquilo que está ao nosso alcance. E se isso não acontecer, nós não servimos para nada. Não adianta enriquecermos, não adianta pagarmos contas caríssimas para alguém viajar para Disney ou fazer qualquer outra coisa, se nós não estamos mudando o caráter, nós estamos mudando a personalidade, nós estamos mudando a guerra em paz. É verdade, João. É exatamente assim. Se como sal perdermos a função, né? Perdermos a visão, a missão, o propósito, para que servimos? Sim. É aquela velha questão. Quando é que nós perdemos o direito de sermos chamados de igreja? Quando nós não mudamos a nossa comunidade. Qual é a instituição chamada igreja que, estando numa comunidade, não melhora a sua comunidade? Porque a função da igreja é estar ali para mudar a realidade da sua comunidade. Não? Vamos dar uma volta lá atrás, no passado. Qual era a função de José no Egito? Mudar o Egito todo. Quer dizer, uma pedra de sal contaminou todo o mundo de então, né? Verdade, João. Salgou tudo. Abraão, lá do Egito. Tudo, Abraão também no Egito, né? E o Egito enriqueceu por causa da presença de Abraão. Enriqueceu tanto que Abraão teve que ser despedido para sair dali. Abraão em Gerar, também como sal, modificou aquela região. Enfim, passando por aí a responsabilidade nossa. Sairmos dando preservação. O sal muda, aliás, aguça o sabor, mas, sobretudo, ele tem uma série de propriedades, mas a principal é preservação. É mudança ou não deixar apodrecer. Na época que não se tinha geladeira, né, João? Tinha que salgar tudo. Na verdade, a função do sal princípio é não deixar apodrecer. Está aí o nosso bacalhau, né? E muitas vezes é só realçar um sabor. Muitas vezes nós não precisamos mais salgar, às vezes só realçar o sabor. Só uma pitada de sal, né? A gente livra, faz com que aquilo... Tempera, né? Tempera, chega a um ponto, ficou no ponto. O excesso do sal, ele queima.
Eu estive lá no Mar Morto, o excesso do sal. Eu que botei assim de... A minha língua queimou imediatamente, porque eu provei uma pitadinha, por curiosidade, daquela água, daquele sal. Então, o excesso do sal, ele também queima. Talvez você esteja querendo dizer, Loide, que quando nós exageramos nessa nossa condição, Sim. quando nós passamos daquilo que é a nossa função divina, dada por Deus, e entramos com a função humana, a gente termina estragando vidas. Isso. A gente termina estragando pessoas. Isso. Quando nós exageramos na dose, na religiosidade, no conceito religioso, nas regras para alcançar a eternidade. Quantas pessoas estão estragadas por aí? Porque as regras para alcançar a eternidade, para chegar a Deus, tem que subir a montanha para poder chegar perto de Deus, tem que ser de madrugada para que Deus ouça, porque de madrugada a fila é menor. Ou seja, esse exagero de sal no tempero daquilo que deve ser, pode estragar pessoas. Sim. Ou então, quando eu pego a quantidade do sal que está no outro, que não tem mais nada a ver com a minha missão, com o meu propósito, e eu começo a largar minha tenda em direção àquilo que Deus não me chamou, não falou para eu fazer. Eu estou indo na direção do sal do outro, e eu posso estragar uma missão, um propósito, uma casa inteira. Sim, Pedro tentou arrancar a orelha de Malco lá, né? Que era comprometer o futuro daquele rapaz, né? Aquele rapaz tinha planos, tinha sonhos, né? Ele era servo do sumo sacerdote e se ele tivesse sem orelha, ele não podia ser mais candidato, né? A uma sucessão. Uma sociedade tão exigente, né? João também queria arrancar o sal daquela turma que estava expulsando demônio no nome de Jesus, né? Sim, só porque não fazia parte da sua comitiva, ele queria arrancar da sua congregação, queria deixar tudo em cima, da sua denominação. Da sua denominação. É verdade. Sim. Gente, esse assunto é muito empolgante. Mas nós estamos avançando aqui, né, Lodi? Já estamos lá no capítulo 15 agora. Meu bispo, capítulo 15. Hoje nós temos coisas maravilhosas para aprender, viu? Pois vamos lá, então. Vamos lá. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Muito bem, vamos dar uma paradinha aí. Gente, reputação é uma coisa séria, né? Alguns se demovem do seu caráter para atender à expectativa da reputação, João. Reputação é um conceito que parte da apreciação dos outros sobre mim. É o que acham sobre mim. Não tem necessariamente o compromisso com aquilo que eu sou, mas sobre o que imaginam que eu seja. Parte dessa imagem interna que nós carregamos uns dos outros. Então, eles estão olhando para essa gente de reputação duvidosa. Na verdade, eles estão interpretando aqueles que estão chamando de reputação duvidosa como gente desqualificada. E Jesus olha para dentro e encontra corações famintos, corações que não são encontrados dentro desses julgadores que se acham acima da lei, que se acham acima dos conceitos de reputação. Na verdade, eles viviam para atender à expectativa da reputação deles.
Aqueles que Jesus se senta à mesa, que Jesus come com eles, que Jesus trata-nos como amigos, são exatamente esses que têm um coração faminto e sedento pelas questões do reino, né? O que é que nós lemos? O texto diz que pararam para ouvir Jesus, foi isso? Foi. Para ouvir. Vamos dessecar aqui um pouco na versão que eu tenho à mão. Eram cobradores de impostos, chamado de reputação duvidosa. Vamos trazer isso aqui, transliterar para os nossos dias. Os cobradores de impostos eram, na verdade, alguns que alugavam ou eram designados, Mateus era um deles, para cobrar os impostos do povo de Israel para os cofres de Roma. Nisto eles tiravam a sua comissão. O ágio. Então eram vistos como exploradores da nação. Mesmo sendo judeus, eram vistos como exploradores da nação. Por isso, todos levavam a pecha de serem homens de reputação duvidosa. Traidores da pátria. Domingo passado eu falei na igreja alguma coisa muito rápida sobre isso. Quantas igrejas estão sendo taxadas ou estão tendo a sua reputação manchada por conta de alguns líderes que foram mais gananciosos? Então, todas as igrejas, na mentalidade de muita gente, na verdade, uma exploradora. Não se pode hoje fazer amizade com um político ou ter um político na igreja, porque aqueles que veem como de reputação, ou seja, a política é vista como uma profissão ou como uma função de reputação duvidosa. Mas quantos políticos de bem nós temos nos congressos? Quantos administradores de qualidade nós temos administrando estados, municípios, câmaras? Mas, por serem taxados como eram taxados os cobradores de impostos, aqueles que não apuram, aqueles que veem a sua pureza pessoal e muitas vezes encobrindo a sua própria desorganização pessoal, jogam a culpa nos outros. E era o que estavam fazendo quem? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os que davam o dízimo do massinho de cheiro verde e deixavam morrer de fome os seus vizinhos que estavam em necessidade. Seus pais eram... Seus pais, ou seja, para eles, aqueles que cobravam imposto tinham reputação duvidosa. Eles não eram os puritanos. É disso que Jesus está falando e dizendo, eu vim aqui buscar aqueles que não estão no meio dos puros. Esses são os que precisam, são as ovelhas que se desviaram. É provável que a ovelha, ao ver o pastor, ela bale querendo ser acolhida e não fugindo do pastor. Uma ovelha que se desgarra, às vezes ela foi escorraçada pelo lobo, pelo cão do outro vizinho, e ela fugiu do rebanho, ela não fugiu por conta própria. Ela pode ter sido escorraçada pelo lobo, tentada ser pego pelo lobo, pelo cão do outro pastor, ou do rebanho vizinho. E ela fugiu. De repente, ao perceber a presença do pastor, entendo eu, que ela começa a balir como se dissesse, me socorre. E Jesus está falando disso. E o que é que estavam fazendo esses homens? Por favor, repita, Loide, para a gente aqui, só para fechar o meu... Estava ouvindo Jesus com atenção. Estava ouvindo Jesus com atenção. Tanto essas pessoas, os cobradores, como outras pessoas também. Os inadequados, né, os desajustados. Aqui não tinham só os... Os não religiosos, digamos assim. Não somente os não pertencentes à religião. Os cobradores, mas ali tinha vários tipos de pessoas. E depois o Senhor Jesus conta essa história dessas ovelhas que estão perdidas. Ele conta a história de um animal, de um objeto e depois de uma pessoa, né? Todos perdidos, né? Mas é interessante que ele começa falando dessa ovelha que está perdida. Ela sabe que está perdida, mas ela não sabe como retornar a casa. Ela não sabe como salvar a si mesmo. Isso que é interessante. Na parábola, elas são ovelhas. São ovelhas. Né? Elas são consideradas como um animal dócil. Isso. É que assim, para preservar a reputação, eu estava me lembrando aqui do capítulo 11, Jesus diz assim, vocês fariseus são um caso perdido. Vocês são um caso perdido. É esse mesmo grupo que está ali. E Jesus diz que eles são um caso perdido. São impostores.
fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores! Vocês são como sepulturas sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Agora que se encarna essa fala de Jesus. Porque o cenário é esse. O cenário é os de reputação duvidosa e os impostores. Se encontram naquele lugar. E Jesus está dizendo que os de reputação duvidosa é o que a sociedade pensava deles. Não era o que ele estava pensando deles. Tanto que na questão aqui tem um tom de parece que são até amigos, né? É, isso mesmo. Tem tanta intimidade. É que Jesus sempre tem intimidade com corações famintos. Bispo, é triste saber, mas é realidade. Eu vi muito. Filhos que se desgarram da família, vão lá para o bar beber, fazer algazarra, e os pais chorando em casa, chegam até perto e o chamam, mas não têm coragem de entrar ali porque não querem se contaminar com aquele ambiente. Era o que estavam fazendo eles. Jesus não podia estar ali segundo o conceito deles, porque estando ali se contaminava. Que sal aqui então era Jesus? Que sal então sou eu, se eu não posso entrar num ambiente mais inóspito possível para arrancar o meu filho ou alguém que eu possa arrancar daquele ambiente? Que sal sou eu? Sim. Que luz sou eu? E, infelizmente, o bispo fala aqui no começo, dizendo que a igreja que não muda a sua comunidade em volta não tem o direito de ser chamada igreja. Essa é uma frase do pastor Eovaldo, né? Não. Não. Não sei, nunca ouvi. Eu já ouvi o Eovaldo dizendo isso. Beleza. Ouvi isso do Benção e da Rosa. Então isso quer dizer o quê? Talvez venha passando de geração em geração. Então isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, muitas comunidades religiosas, não estamos aqui querendo pechar ninguém, mas dizer que apenas cuidam daqueles que estão dentro do seu gueto. Não saem fora. Eu acabo de chegar de uma viagem aí de mais de 400 quilômetros, exatamente visitando familiares, pastoreando gente da minha família que está despastoreada por aí. Cheguei recente com a minha esposa fazendo exatamente isso. Porque as ovelhas, o que é que Jesus Cristo disse? Eu tenho ovelhas que não estão neste redil, não foi? Os fariseus acham que as ovelhas de Deus são só as que estão dentro do seu redil religioso. Sim. João, existe uma diferença entre sal e saleiro, né? Às vezes, a gente se comporta como um saleiro, que é aquele recipiente que protege o sal de tocar nas outras coisas. A igreja, às vezes, na minha concepção, se posiciona como um saleiro, isolado do ambiente. Uma igreja que é saleiro não muda coisa nenhuma, não transforma nada. Fica ali só salgando-se a si mesmo, né? Tem que quebrar o vidro, tem que tirar a tampa para que o sal funcione na sua função proposta. Se temperar, se salgar, se ressaltar o sabor. A proposta do sal naquele momento é ter a tampa do saleiro aberta, é se comunicar com o mundo à sua volta. Senão tudo que a gente vai ser não é sal da terra, é saleiro da terra. Aqueles que estão isso, né? protegendo e sendo protegidos, fazendo mal só a eles mesmos, né? Que coisa interessante, bispo. Você chega ali na região de Mossoró e vê aquela montanha de sal das salinas que produzem. E passa no outro dia, já não tem mais ninguém, nenhuma pedra, porque elas são distribuídas para cumprir a sua função, porque lá na montanha elas não servem para nada, a não ser para ter uma visão de que está ali. Só um amontoado de sal. Só um amontoado de sal. Então, assim, não saleiro, mas sal da terra, né? Amém. Gente, a gente vai dar uma pausazinha para tomar um cafezinho. E a gente volta logo, logo. História interessante essa
que Jesus coloca aqui diante dos fariseus, né? Dos incomodados. Ele chama incomodados. Sim, os incomodados. Mas lá vem história pela frente aí e a gente vai tocar nessas histórias logo depois do comercial. Olá, gente, de volta para o segundo bloco da nossa programação. E nós estamos aqui num texto lindo de Lucas capítulo 15, versículo 8. E a gente vai falar sobre aquela dracma perdida, né? Uma parábola linda que nos dá tanto conteúdo precioso, né? Vamos lá, Lorde, a leitura do texto. Parábola de 3 versículos, né? Verdade, cara. 8, 9 e 10. Vamos agora? Vamos lá. Sim, desculpem, gente. Não. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos, vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda, meu bispo. Sim. A primeira coisa que se faz quando se perde alguma coisa não é sair no escuro procurando. Não mesmo. É acender uma luz. E nem lamentando por ter perdido. É, verdade. A gente precisa aprender a acender luz sobre um problema que a gente não consegue resolver. Muitas vezes, o desejo de encontrar o que se perdeu gera uma espécie de pânico, né? Principalmente quando se perde o que se faz falta. Mas essa mulher nos ensina uma das coisas mais importantes da vida, é acender uma luz. Acender uma luz nem sempre é virar o botão para que a lâmpada seja acesa, mas há uma luz que não vem da luz artificial, do brilho do sol, mas essa lux, essa centelha criativa, veja que Deus disse, haja luz, e os luzeiros não haviam sido estabelecidos nos céus. Há uma luz que não depende do sol, há uma luz que não depende da energia elétrica, há uma luz que vem de dentro, uma luz que clareia as coisas. Se eu estiver tenso e preocupado, pode ser que o objeto perdido esteja bem ali diante de mim. É mesmo. Então, assim, se eu não atear essa centelha interna, se eu não gerar paz e sossego interno, se minha escuridão interna, né? Eu me lembro do salmista orando, dizendo, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Então, há uma luz que a gente precisa acender, que ela não vem do lado de fora, ela vem do lado de dentro. Vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão. Então, estrela tem luz própria. Então, nós que somos estrelas, precisamos ter paz, sossego, para que o nosso brilho ilumine o mundo à nossa volta. Então, está com um problema sério, perder uma dracma, primeira atitude, acenda uma luz. É a partir daqui que as coisas começam a funcionar. Né? Bispo, quantos filhos se perdem dos pais pela vida inteira? Porque os pais não foram à procura do que está afetando a relação entre os dois, ou entre a casa e o filho. Eu lembro que um casal chega para mim na delegacia e diz, intima o nosso filho. Por quê, senhor? Porque nós precisamos falar com ele. E não encontramos outra forma a não ser trazê-lo à delegacia. E aqui nós podemos sentar com ele e conversar. Eu fiquei surpreso, era um casal de cristãos, eu fiquei surpreso. Mas por quê? Ele não para em casa, nunca mais nos deu atenção, entra às escondidas e sai como se estivesse enfrentando um problema. E não tem coragem de dizer para nós o que está acontecendo. Nós precisamos falar com ele. E eu fiz e foi um sucesso a determinação. Eles encontraram uma luz para resolver o problema. Eles não saíram querendo quebrar no pau ou fazer qualquer coisa, não.
intime ele, porque eu sei que ele lhe atende. Aqui na delegacia nós vamos ter um gabinete para conversar com ele e ouvi-lo. Eu achei lindo. Quando ele estava conversando comigo, eu acenei para o meu assessor e ele abre a porta. E quando ele entra, eles se levantam. Os dois pais se levantam assim: "Ô, meu filho." Aquilo foi lindo, eles não o acusaram. Eles queriam conversar com ele. Então encontraram luz para resolver um problema. Todo e qualquer problema que enfrentamos na nossa família, na nossa igreja, em qualquer lugar, é preciso que se clareie o ambiente, se encontre a razão, mais ou menos por onde está a situação. Aquela dracma estava perdida dentro de casa. Olhe que ela não estava perdida no lixo, estava perdida dentro de casa. Tudo que precisava ser era encontrada, mas encontrada com carinho. De repente, aquela mulher vai varrer a casa às escuras e dá com a vassoura na dracma e ela voa para o esgoto. E nunca mais. É isso Então, mesmo, ao resolver um problema, amigo ouvinte, caros participantes desse programa com a gente, lembrem-se de que não se deve resolver às escuras. Encontre o caminho, busque a clareza dos fatos para poder resolver. Se alguém te caluniou, não vai enfrentá-lo querendo quebrar no pau. Busque de onde veio. Às vezes nem é uma calúnia, foi uma fofoca inventada. E quantos dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos, têm sido caluniado por aí, ou pseudamente caluniado, e não foi uma calúnia, foi uma fofoca inventada por um futriqueiro que estava no meio do caminho? E eles existem? Existem. Lembra o que nós encontramos no livro dos Salmos, me falha a memória, é o número: 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina? É esse que faz intriga entre irmãos, é o que leva a fofoca. Então, ao enfrentar uma situação dessa, lembre-se, é preciso clarear o ambiente, é preciso mencionar a situação ou dimensionar a situação para encontrar, então, a forma de encontrar aquilo que está perdido. Só lembrando aqui na parábola, Lloyd, que o assunto é encontrar a gente. O assunto não é bem encontrar dinheiro, é encontrar gente. Encontrar gente. E a importância da celebração quando isso acontece. Né? E muitas vezes gente que não sabe que está perdida. Que é o caso, é diferente aqui da ovelha, que a ovelha, ela sabia que estava perdida, você não sabia como voltar para o rebanho, para junto dos outros. Mas aqui a dracma é um objeto, né? Não sabe que está perdido, mas a dona da casa sabe que está perdido. E ela teve a luz, acendeu a luz, mas não foi suficiente. O Senhor fala, não foi suficiente acender apenas a luz. O processo é mais profundo do que apenas acender a luz. Ela teve que vasculhar, ela teve que limpar. Quando ela acende a luz, ela vê, eu tenho que fazer mais coisas para resgatar essa pessoa. Isso que se perdeu. E ela começa um processo intenso, de intensidade, de constância, né? Então, muitas vezes, esse processo para buscar o outro tem que ser intencional, que foi o caso aqui dessa pessoa. Muitos líderes precisam fazer isso dentro da igreja. Alguns estão perdidos. Perdido, porque muitas vezes a pessoa está perdida dentro da igreja. Muitos talentos estão perdidos dentro de uma empresa. Dentro de casa, o relacionamento, muitos casamentos estão perdidos dentro do relacionamento mesmo. Não é que tem outra pessoa, mas é o próprio relacionamento está desgastado dentro daquilo, do cotidiano das duas pessoas. Não é preciso entrar outro para que um relacionamento se torne desgastado. Muitas vezes é só entre os dois. E o Senhor está dizendo assim, começa por onde? Por aquele que tem que acender a luz. Porque a dracma vai continuar perdida se não tiver o processo do acender a luz. Ou de varrer a casa. Para varrer a casa, eu não posso varrer a casa sem antes acender a luz. E muitas vezes essa luz é como o bispo falou ainda há pouco, começa de mim mesmo, dentro de mim, algo que iluminou nesse processo, né, do meu ser, né? Então começa dentro de mim. Então é isso, meu bispo. Eu vou passar para vocês, né, porque eu quero ouvi-los mais. Você está trazendo à tona, me perdoe aqui interceptar o bispo, um fato que aconteceu na minha casa. Meu filho ainda novo resolve montar uma empresa e eu dei todo o suporte para ele. E ele se perdeu na caminhada da empresa.
e muitas vezes eu entendia que a empresa estava necessitando de recursos, eu simplesmente injetava dinheiro na empresa dele. Agora eu estou entendendo que não é simplesmente acender a luz. Não. É preciso varrer a casa. Até que ele chegou ao ponto de falência. E débitos ficaram nos bancos. O que eu fiz? Eu não peguei o recurso e disse, tá aí, te vira. Havia recurso nas mãos, eu não peguei o recurso e disse, tá aí, te vira. Primeiro eu levantei o custo no banco, o principal credor, aloquei o recurso e fui com ele negociar no banco a conta para que não saísse tão pesado, para que ela fosse pagável. É isso. Entendeu? Não é só acender a luz. Não, é se envolver com a poeira da casa. É preciso também varrer a casa, perdido dentro de casa. Muitas vezes eu só acendi a luz. Injetei recursos na empresa dele, para que ele se levantasse. Mas ele precisava de que a casa fosse varrida. Fui ao banco, depois de alocar o recurso, fui ao banco, negociei com a gerência do banco e ficou tudo bem. Então é preciso acender a luz e varrer a casa. Pastor João, quando nós falamos dessa faxina, é uma faxina espiritual, uma faxina emocional, né? Acendi a luz, tomei consciência. É isso que fala. Acender a luz fala de estar consciente nesse processo. Agora que eu já sei o que eu vou fazer, né? Tem uma faxina a fazer, eu vou começar a separar, listar o que é prioridade, o que não é, o que é urgência, o que é importante para que essa faxina seja bem feita. E aí eu começo a encontrar coisas que são dracmas na minha vida, coisas de valores, funcionários de valores, pessoas que vão ser muito interessantes naquele processo para o qual eu estou despertando. Então, toda essa é um processo. O Senhor está falando aqui de um processo, não só apenas de acender a luz. Muitos pastores têm acendido a luz, mas as dracmas continuam perdidas. Por quê? Porque precisa do envolvimento com a poeira. Arrancar cortinas, tirar tapete é um dia de faxina. Mudar móvel de lugar, né? É um processo que você vai ter que mudar coisas de lugares. Como se diz, a lógica, né? Fazer logística da coisa, mudar coisas de lugares, mudar departamentos de lugares, mudar professores de função, mudar coisas de função, para que a dracma que agora apareceu, né? Comece a ter valor de dracma, porque ela era uma dracma perdida. Eu não sou ninguém, aqui no meio dessa igreja ninguém me vê, ninguém me dá valor, está perdido. Mas quando lanço um olhar, a minha luz e a minha celebração sobre aquele valor, sobre aquela dracma, ela se sente o quê? A dracma com valor de dracma, né? De total importância. Tem uma coisa que eu penso que é assim, como é difícil você convencer alguém que pensa que não está perdido, mas perdido está, do seu estado de perdição. Nós encontramos a sentença bíblica que diz assim: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se a gente olhar da perspectiva da dracma, que não é uma pessoa, é uma matéria, é um objeto, ele não tem a consciência de si. Não tem. Tanto quanto nós encontramos um monte de gente que não tem consciência de si. Não conhece a identidade. Você se lembra da fala do profeta? E o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. E foi nem o quebrou vaso lá na tábua de secagem, né? Sim, foi o vaso que se quebrou. É uma ação de si sobre si. Então, convencer alguém necessitado de que tem necessidade é um desafio social monstruoso. Convencê-lo que ela tem valor. Às vezes a gente faz o seguinte, Lloyd, a gente desenvolve processos de socorro para atender uma demanda social determinada, mas não muda a estrutura social, porque para mudar a estrutura social, a gente está usando um método assistencialista. Isso.
e não está fazendo transformação social. Isso mesmo, meu bispo. Entregar sopa na praça é um desencargo de consciência culpada. Mas levar emprego a essa gente é que transforma a sociedade, dar a dignidade. Então, assim, a gente precisa avaliar que na parábola da dracma não tem uma ovelha perdida, tem uma moeda perdida, que nem entende seu próprio senso de valor. Não compreende seu senso de valor, porque não tem consciência de si. Então, é preciso um processo para poder achá-la e recuperá-la. Assim como há processos longos na recuperação de certas pessoas, dracmas, né? Que não têm essa consciência de si mesmo. E estão perdidas, mas estão dentro de casa. A gente pode se perder dentro de casa? Claro! A gente pode se perder, como você citou, dentro da igreja. A gente pode se perder em qualquer lugar, porque se perde da natureza daquilo que se é. Então pode estar perdido. Olha, perdido estava o irmão do filho pródigo, Então dentro você pode de se casa. perder dentro de você mesmo. Sim, cumprindo as regras, mas se perde dentro de casa. Ele não está encontrado. Mais encontrado estava quem se perdeu do que ele mesmo. Que teve a consciência. Sim. Gente, quantos crentes nós encontramos que estão mais perdidos do que o doidinho do lado de fora? Foi bem aqui que Jesus chama dizendo, aqueles fariseus estão mais perdidos do que os cobradores de impostos. Sim, exatamente. Exatamente. Esse é o contraponto. E para quem Jesus está trazendo essas parábolas? Para os perdidos que estão ali, perdidos de si. Dentro da religião, perdidos dentro João, de uma observação de lei. Nunca me esqueço daquela experiência do Joabe, se não me falha a memória, que fugia de Salomão, entra dentro do templo e segura nos chifres do altar. Joabe, né? Ele está ali, não é se santificando, meu brother. Então, assim, muitos estão na igreja não é para se santificar, mas para esconder uma natureza perversa, má. Ele estava dentro do templo, mas perdido. Sim, ele estava dentro do templo e segurando na ponta do altar, João, que é o lugar ainda mais íntimo. Ele estava ali e sabia que pela lei Salomão não podia matá-lo ali dentro do altar, segurando aqueles chifres do altar. Então, assim, há uma natureza humana que se perde, não é, de si mesmo, Sim. mesmo nos lugares. Adão se perdeu no meio do jardim, meu irmão. Podia? Não. Como pode Adão se perder no meio do jardim? Era uma dracma perdida. Estava tudo ali, mas ele está perdido. Tive medo, me escondi. Estava nu. Medo, culpa, fuga. Está tudo ali numa natureza que presencialmente está ali. Deus pergunta assim: Adão, onde estás? Que pergunta intrigante é essa? Como, Adão, onde estás? Será que o onipresente, o onisciente, não identificava a geografia onde Adão estava? Não, a pergunta é mais séria. Adão, onde está você que deveria estar aqui e agora não está? Agora tem um outro Adão, o Adão que se perdeu. A pergunta é essa: Adão, onde estás? Ou Adão, como estás? Onde está você que se perdeu de você? Essa é a pergunta que ecoa no Éden. Não era uma questão de Deus não sabia onde Adão estava. Na geografia. Brincando de esconde-esconde. Exatamente. Não era essa a pergunta. A pergunta é: onde está aquela antropografia que está perdida nesse lugar? Você deveria estar aqui e não está. Cadê aquele Adão que se perdeu? Cadê aquele Adão que se perdeu? Porque agora não era o Adão que Deus havia criado, não. Era o Adão que havia se perdido. Então, é possível que as pessoas também sejam dracmas. As ovelhas podem ser
pessoas, mas as dracmas também podem ser pessoas, Sim. porque não têm a consciência Não de si tem. mesmos, não é? Não. Às vezes o cara está no mais profundo abismo e acha que ali, né, como no mito da caverna, os caras estão perdidos lá dentro da caverna, tem um mundo inteiro para viver do lado de fora, mas eles se acostumaram com as sombras, se acostumaram com a caverna, se acostumaram com o eco, mas estavam perdidos dentro da caverna. Assim como há, volto a repetir, pessoas perdidas no meio da igreja, pessoas perdidas dentro de casa, pessoas perdidas dentro de um abraço, pessoas perdidas de si mesmas. Termino aqui. Como é minha profundo, fala sobre né? isso, né? Coisas profundas, como Jesus fala desses 3 casos, mas e cada caso é um caso diferente, é uma profundidade, é uma maneira de estar perdido diferente. Interessante, Sim, né? lógico, aqui não terminei coisa nenhuma. Menti. Então, venha. Olha, tem gente que se perde no trabalho, tem gente que se perde nas suas atividades. Sim. Porque é assim, eu estou me lembrando agora de uma figurinha que eu vi esses dias, que uma pessoa perguntava para a outra, como vai sua vida? Aí o outro respondia, eu estou fazendo muito progresso nas minhas atividades, estou com minha agenda cheia, eu estou trabalhando muito, tal, e fazia assim uma argumentação longa sobre o que estava fazendo. E a outra volta a pergunta e diz, sim, mas e a sua vida, como vai? Porque às vezes, João, a gente está ocupado demais numa vida extremamente vazia. Porque, assim, não se trata de vida. A pessoa está existindo com tarefas e tarefas. Está se tamponando, João, porque não percebe seu vazio. As muitas atividades, o ativismo, às vezes é uma busca de tamponamento para tentar anestesiar o vazio em que ela se encontra. Vazio de quê? Vazio de si mesmo. Então está perdido em muitas atividades. O cara é ocupado, mas essas ocupações podem ser grandes distrações Fuga, para tamponar Isso e mesmo. anestesiar a dor que sente. A sua perdição. E eu creio que tem pastores nos ouvindo. E eu quero me direcionar a eles nesse momento. Há muito mais perdidos dentro do ministério, porque se perdem da sua família, se perdem dos seus filhos, se perdem de si mesmos. Infelizmente, o ministério os absorve de tal forma que nunca tiraram as férias, nunca saiu um final de semana para pescar ou para brincar, porque estão perdidos dentro da sua ocupação ministerial. Infelizmente. Pessoas que se perdem dentro de um relacionamento. Eu encontrei alguém, na verdade ele não encontrou, ele se perdeu no envolvimento com alguém e foi para ele aquilo que parecia ser o glamour estava se perdendo dentro de um relacionamento. Perdidos dentro de casa. A dracma perdida dentro de casa. Há muito cuidado nisso. E eu volto a repetir, nos perdidos, aquele cavaleiro que se perdeu dentro da sua armadura. Que o filho já não reconhecia mais. Para reconhecer, para saber ter uma noção do rosto do seu pai, tinha que recorrer a um quadro da sua fotografia que estava acima da lareira. Perdidos dentro de casa. João, você tocou num ponto sério. E aqui não está nenhuma censura, absolutamente nenhuma condenação, mas há líderes perdidos dentro dos seus próprios fazeres, que acham que sucesso é ter a casa cheia, é fazer reuniões com multidões. Esse pode ser o caminho do fracasso, de alguém se perder. Porque se a gente vai usar as medidas, as ferramentas para se medir sucesso, e nós encontramos, na medida do mundo, o sucesso
da nossa vida, nós podemos estar enrascados em grandes fracassos e perdições. Já não tem mais tempo para amar, já não tem mais tempo para ouvir, já não tem mais tempo para atender, já não tem mais tempo para viver, não tem tempo de olhar para a lua, não tem tempo de ver as flores no campo, desabrochando. Então, assim, é um pedido de cuidado, porque eu me perdi tantas vezes no ministério, tantas vezes, não é? Então, assim, o maior ato de coragem de um líder é o pedido de ajuda. Às vezes a gente precisa que alguém nos ajude. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. E hoje, dia 15 de outubro, João, dia de café da manhã. Dia de café da manhã. Ainda há tempo, se você quiser estar conosco, acorde suas crianças e traga, porque hoje a celebração é para elas. Sim. Um Café Kids. Estamos homenageando as nossas crianças pelo seu dia que ocorreu dia 12. Só adiantamos 2 dias, aliás, passamos 2 dias à frente, para coincidir com o nosso café, porque essa é a nossa forma de homenageá-los. Sim, verdade, João. E está sendo aqui um encontro maravilhoso, as coisas estão arrumadas. Agora, às 8h30, deu partida no nosso café, né? E o pessoal do departamento infantil está a 1000 aí, né? É verdade. Trabalhando essas crianças. Verdade, verdade. E nós estamos aqui possuídos pelo interesse de lermos essas histórias que Jesus contava, parábolas extraordinariamente importantes para a nossa percepção da vida. Agora mesmo, quando nós falávamos dessa dracma perdida, eu me vi na pele dessa dracma. Quantas vezes, João, eu passei dias e dias e dias entretido, dando importância a coisas que não tinham tanta importância assim, para que a vida pudesse ter sentido para mim, e me perdendo das coisas essenciais. Na verdade, eu estava perdido de mim mesmo. Aquela história de estar trabalhando no ministério e os filhinhos com balde esperando para ir à praia. Sim, João, foi uma triste história que nunca mais vai sair da minha mente, aquela cena, né? João, foi um crime aquilo que aconteceu quando eu tinha 24 anos de idade. Eu era um menino. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Era uma espécie de orgulho ser chamado de pastor aos 24 anos, ter uma posição de destaque nas atividades que eu desempenhava na Sociedade Bíblica do Brasil naquela época, estava no meio de homens muito importantes. E aquilo, assim, eu não posso jogar fora tudo aquilo que aconteceu, porque isso acabou esculpindo o homem que eu sou hoje. Então, eu não estou aqui invalidando, mas foi desnecessário, alguns processos foram desnecessários na minha vida, porque eu não tinha maturidade para administrar aquilo. Aquilo subiu a minha cabeça, me tornei logo vaidoso, arrogante, presunçoso. Eu achava que era o suprassumo de todas as coisas. Hoje eu olho para mim e digo, meu Deus, eu sou o pior de todos. Se Paulo era o pior, eu sou pior que Paulo. Então eu sou o pior dos piores, né? Mas foi uma ação raiando a criminalidade. Botar um garoto de 24 anos para pastorear uma igreja de gente assim já muito madura, era uma igreja de anciãos e anciãs. E eu estava ali com 24 anos, né? Fui apertado de tudo que era jeito para poder sobreviver no meio... Eu me sentia sempre um leão na cova dos Daniéis, né? Sendo ali tocado de todas as maneiras. Me ajudou a crescer, sim, mas eu me perdi muitas vezes na minha própria vida, entende? Então eu olho para essa dracma perdida e me encontro
como uma dracma que se perdeu em algum momento da vida, né? E em tantos outros. João citava do baldinho, das crianças esperando para ir à praia, e eu estava atendendo uma pessoa que eu não tinha nenhuma responsabilidade, eu não podia fazer nada, mas aquele senso de eu sou pastor, tenho que estar aqui, e meus filhos me esperando para irem à praia, e aquele dia nós não fomos à praia. Essa cena desastrosa não sai da minha mente. Não é que eu continuo me sentindo culpado por isso. Eu era um garoto, não tinha noção do que eu estava fazendo, mas isso me levou a pagar preços bem altos por ter me perdido de mim em alguns momentos da minha vida, não é? Então, a gente tem que estar atento, Lloyd, para que dracmas não se percam, para que dracmas sejam encontradas. O lance bonito aqui é que a dracma foi achada, a dracma foi celebrada ao ser encontrada, ao ser recuperada. Então, sempre há recuperação. Pode-se haver recuperação, desde que a luz seja acesa, o processo aconteça e a dracma que não tem noção de si também possa ser achada, né? Só para clarear, se você ler uma outra versão, você vai encontrar a versão falando de moeda de prata, né? Jesus usa o nome, o designativo dracma, porque era, na verdade, a moeda preciosa de então. Valia um dia de trabalho, né, pastor João? Não se cunha para fins comerciais moedas de ouro, mas de prata se cunhava muito. Eu acho que vocês conheceram ainda moeda de prata como moeda de troca, como valor monetário. Então, Jesus está falando de moeda de prata, o que havia de mais precioso em moeda. Só para abrir um pouco o leque aqui, talvez alguém não tenha noção do que é dracma, na verdade. Moeda de prata. Jesus está falando da perda de uma moeda preciosa. Uma moeda que tem valor, uma moeda que não se desgasta. Uma moeda que pode valer tesouro, né? Sim. Amém. E essa dracma agora está junto das outras, né? Isso é precioso. Está junto das outras dracmas. E agora a celebração final. Isso lembra muito o grandioso dia que o Senhor fala. Sim. Estará juntos, né? O povo de Deus juntos, reunidos em celebração. Aqui não diz no texto, mas é provável que ela tenha dado uma boa polida naquela dracma para colocar junto das outras, né? E agora, dali por diante, prestar muita atenção para não se perder mais, para que ela não perca mais a dracma de vista. Sim, né? verdade. Vamos lá, gente, avançando aqui. Tem Versículo 11, nova história bispo, que também trata do mesmo enredo, né? Versículo 11, ok? Ok. Jesus contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Vixe. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar o filho, abraçar e beijar aquele filho, que começou seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez." O pai
nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido! Tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar um novilho, uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Olha só, nós temos uma parábola, uma história longa, para falar de tudo que nós já falamos anteriormente, de gente perdida. Agora, vamos parar para prestar atenção, porque quem nos parece estar tão perdido estará tão menos perdido do que aquele que nos parecia encontrado. Perdido não estava exatamente, João, ou tão severamente perdido, aquele que chamamos de filho pródigo. Ele é um esbanjador, mas ele não estará tão perdido quanto perdido estava seu irmão bonzinho que ficou em casa. Seu irmão que parecia tão ordeiro. Ele estava perdido no meio das regras da casa. Tem umas particularidades na vida desse rapaz que ficou em casa que me chamam a atenção. Por exemplo, ele quando argumenta com o pai dele dizendo: eu só queria matar um cordeiro quando meus amigos vinham aqui em casa fazer um churrasco, e o pai diz assim: cara, mas tudo que é meu é teu, o cordeiro é teu, por que tu não mataste? Você tinha toda a liberdade. É gente que anda com Deus, mas não conhece a liberdade que conquistaram em Deus. Pessoas que caminharam lado a lado com Jesus, mas estabeleceram regras para essa caminhada, regras para si. Tinham toda a liberdade de viver uma vida abundante e viver uma vida castrada, por escolha, por achar que era assim. Não conhecia o pai, estava lá na casa do pai, convivendo com o pai, morando com o pai, tratando dos negócios do pai, mas não conhecia o pai. Conhecia as regras, mas não conhecia o pai. Quando o pai diz: cara, você podia ter matado um cordeiro para comer com seus amigos quando você quisesse. As ovelhas eram tuas. Você não conhecia o meu coração, não conhecia a regra de verdade. Você não sabia, você não se via como filho. Você se via como um trabalhador, mas não como um filho. É isso mesmo. Então, ele está mais perdido. Analisa direitinho a parábola, vê se eu não tenho um pouco de razão. É isso ele mesmo. está mais perdido dentro de casa do que o outro que estava perdido lá fora. O coração do outro foi quebrantado, o dele endurecido. Naquele momento que ele estava, o que foi embora, né?
que pegou a herança, esbanjou, gastou tudo, teve uma metanoia no meio desse processo, desse homem, né? Ele mudou a visão no momento que ele caiu em si. Caiu em si, metanoia. O que eu estou fazendo aqui, no meio dos porcos? O que eu faço aqui, se na casa do meu pai há muitas moradas? O que eu estou fazendo aqui? Ele ensaiou, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para esse lugar. E ele já foi ali ensaiando o que ele dizer para o pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me recebe como um empregado teu, pelo menos. E o pai estava lá, de braços abertos, porque o pai sabia que um dia aquele filho iria retornar para casa, né? O pai não foi atrás, diferente daquela mulher, da mulher e daquele pastor que foi atrás da ovelha perdida e da dracma perdida. Dessa vez, aqui este homem ficou esperando. Por quê? Porque houve um momento de conscientização, meu bispo. Houve aqui no momento, esse que estava perdido, ele teve uma consciência, eu estou perdido, e agora eu vou retornar. E ele retornou para o lugar. Ele teve a consciência, eu estou perdido, eu vou retornar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. E quando ele retornou para esse lugar, ele já encontrou aquele homem, o pai, esperando para matar o quê? O seu cordeiro, né? O seu novilho. Aqui fala muito o quê? De aceitar Jesus. Esse momento aqui da aceitação verdadeira. Enquanto aquele que estava dentro do processo, dentro da igreja, o pai disse, você já deveria ter aceitado esse cordeiro. Você já deveria ter feito parte desse sangue que foi lavado, que foi derramado por você. Né? Então, assim, é um processo de identidade, de saber quem eu sou. Eu preciso desse cordeiro para me lavar, para me selar, eu preciso desse anel para ser metido no meu dedo, para que eu possa me reconhecer como filho de Deus. Sim. É? Olha, eu escutei uma triste história de uma pessoa que, sentada diante de mim, me dizia assim, eu nunca me perdi no mundo, mas também nunca me encontrei comigo mesmo. Misericórdia. Olha que tristeza. Nunca se perdeu, mas também nunca se encontrou. Isso é uma prisão. Eu vou ler o texto de uma poesia que eu acho bem propícia, que diz assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de gente ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando. Então, vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem-querer. Essa é uma poesia do Chico César, me perdoem aqui meus irmãos que não gostam de poesia, mas essa poesia ela é muito adequada para aquilo que a gente está falando. Alguém que fica em casa e nunca sai, pode nunca se perder lá fora, mas estará perdido aqui dentro. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo que no caso específico que nós estamos tratando é uma regra. Alguém que nunca provou do cordeiro. Alguém que nunca comeu do cordeiro. Alguém que nunca se encontrou consigo mesmo. Aqui não está falando de uma sentença condenatória, de alguém que vai para o inferno. Aqui está falando de gente que não consegue se encontrar consigo mesma porque se encontra perdido. Se encontra perdido. É paradoxal. Mas há pessoas que hoje se encontram perdidas. Perdidas na vida, perdidas da vida, perdidas de si, perdidas de Deus, perdidas do sentido da vida, não é? Não é sério isso, cara? Sério. Uma baita de uma parábola que Jesus expõe para nós, cujo centro dessa história, para mim, não é o filho pródigo, é o irmão do filho pródigo, é ele que me chama a atenção. Embora a parábola esteja tratando dessa dracma que se perdeu, dessa vida que estava perdida e foi achada,
Para mim, o grande nó que dá na minha cabeça é o cara que não estava perdido, mas não havia se encontrado nem consigo mesmo. E né? que a consciência dele foi gerada apenas depois que o pai explicou por que aquela festa, por que aquelas danças, enquanto o outro teve consciência que estava perdido antes mesmo, quando ele estava de frente com o alimento dos porcos, né? Aí que ele foi dar valor ao alimento que ele tinha na igreja, na própria casa, com a paternidade do pai presente. Interessante. Não sei nem se a consciência do filho que estava em casa foi despertada. Assim, o texto não fala. Não né? fala, filho, você não entende. Você não entende. Você não entende. Talvez passe a vida inteira sem entender. Tentando acusar os outros, acusar os outros. João, essa religião de condenar os outros, de acusar os outros, é uma religião que não compactua com Deus. É farisaica, bispo. É farisaica. É sem misericórdia, né, pai? Esta parábola me daria material para terminarmos o ano todinho com ela. Porque há tanta coisa que a ser explorada. E eu, ao longo da minha vida, eu posso dizer, longos anos, porque meio século são longos anos, né? Então eu passei mais de meio século ouvindo a parábola direcionada àquele menino tão gente boa que saiu de casa levando o que era seu, sem mexer no alheio, sem roubar nada de ninguém, apenas gastando o que lhe pertencia. Não há nenhuma razão explícita de que ele tenha gasto o que não era seu. E depois que acabou tudo o que tinha, foi fazer o que? Foi trabalhar, não foi roubar, nem se drogar. Era um menino de qualidade. Quantas vezes aquele pai gostaria de ter sido representado pelo seu filho em vaquejadas, em esportes daquela época? De que esse moço montado nesse lindo cavalo é filho do fazendeiro fulano e tal. Isso nunca aconteceu, porque ele se privava disso, ele não conhecia o pai que tinha e nem o representava. Quantas vezes nos dizemos cristão e não exibimos aquilo que o nosso pai tem para exibirmos? Quantas vezes não representamos a Deus, mesmo nos dizendo cristão, mas não o representamos por bênçãos na nossa vida, nos malqueixamos a vida inteira, nos reclamamos, ao invés de dizer, isto é do meu pai, isto foi ele quem me deu. Eu tenho um amigo, não vou declinar aqui o grau de parentesco, mas um dia ele querendo comprar um carro, disse, por que você não compra um carro tal assim, um carro bonito, um carro agradável? O que é que vão dizer de mim? Que eu estou esnobando comprando um carro bom. Eu disse, por que em vez disso você não pensa dizer assim, poxa, esse menino que veio do nada, Deus tem abençoado tanto a vida dele, capaz de comprar um carro digno da sua família. Muitas vezes nós negamos ao Deus que servimos, quando não o apresentamos. Esse filho, ele não tinha qualidade para representar o pai. E o pai doido para ser representado por um filho, permite, desculpa a expressão, para ser representado por um filho. Quantas vezes Deus quer que nós o apresentamos aos outros? Com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com aquilo que Ele nos tem dado, com a alegria que deve existir em nós, com a paz que podemos transmitir aos ambientes onde chegamos. E nada disso é feito. É um crente. Quantas pessoas são... Mas aquele cara é taciturno daquele jeito, é porque ele é crente. Vocês já ouviram isso? Aquele cara é todo encabulado, por quê? Porque ele é crente. Ou seja, rapaz, é o filho do velho, mas é um chucro. É o filho do velho rico, mas é um chucro. Rapaz, convida o filho de fulano para vir na vaquejada com a gente, na tosquia. Não convidamos porque ele é um chucro. Ou seja, não representa o pai que tem. A gente não sabe nem qual é a diferença entre o crente e o doente, né? Mas não é. Mas não é. Fulano é crente? Não, está doente. Não, fulano está doente? Não, ele é crente. Porque tem cara de doente, né, João? Não sorri, não dá uma gargalhada, não brinca, não conta um gracejo, enfim, não... Não gente, é livre. Fazer um churrasco na sua casa e convidar amigos... Isso é farra? Não, eu estou expressando a felicidade que eu tenho na vida e aquilo que Deus tem me dado. Promover uma viagem com a tua família, com os teus filhos, é esnobismo? Não. É dizer aos filhos, isso aqui é dádiva divina. É Deus que nos deu. Eu não preciso guardar isso aqui para o seu futuro, porque o seu futuro quem vai fazer é você.
Nós vamos usar hoje porque Deus tem nos dado saúde, tem nos dado a graça de vivermos isto. E é o que nós temos aqui. Eu, como disse, passei 50 anos entendendo que o filho ruim era o que saiu. João, eu também passei, não 50 anos, mas quase 50 anos para entender isso, né? Me ensinaram... Porque a ênfase está sempre sobre o filho pródigo. Aliás, a sociedade bíblica enuncia lá, e então nos condiciona a pensar no filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo. A parábola não é do filho pródigo. A parábola é sobre perdidos e achados, não é? Os dois estavam perdidos, cada um, né, no seu cenário, com a dimensão diferente. A sua dimensão. Eu nem sei mesmo se o outro estava perdido. Ele estava distante, mas nem sei se estava perdido. Ele esteve perdido no momento que teve o momento da conscientização, mas ele esteve perdido. Ele se conscientizou no momento que ele se deparou com o pior dele, a bacia dos espelhos, né? É o momento que a gente nos encontra, né? Sim, verdade. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, minha gente, estamos de volta, o quarto bloco da nossa programação e nós estamos felizes da vida. Hoje é dia do professor, dia do mestre. Minha saudação a todos os mestres, aqueles que são vocacionados a ensinar a vida das pessoas, a colocar grandeza dentro da vida dos seus alunos, aqueles que são estimuladores de uma geração melhor. Meus parabéns e que Deus abençoe a todos vocês. Gente, nós já estamos no capítulo 16 do livro de Lucas. Hoje rendeu, não é não? Hoje rendeu. Foram parábolas extraordinárias, parábolas... E lá vem mais parábola. Parece que Jesus se animou a contar a história agora, né? Ou então Judas resolve deixar esses enredos para o final do seu livro, né? Ele primeiro fala da caminhada de Jesus, agora ele fala dos ensinos dele através de parábolas. Lucas. Pois é, Lucas, no final... Você falou Judas? Não, desculpe. Não, sem problema. Eu quis falar Lucas. Lucas deixa para fazer a narração das parábolas, aglutinadas umas sobre as outras. Sim. E parece-me que gera realmente no final do ministério de Jesus, ele resolve ensinar aos fariseus que religião não é o tudo, mas a compreensão da vida. Né? Sim, verdade. Vamos lá, Lodi, ao capítulo 16? Capítulo 16. Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço ao seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que eu vou fazer agora? Perdi meu emprego. Não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Já sei. É isso que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está, pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. E disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim, vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras.
Tá bom, tá bom. Caramba, que coisa interessante é essa, né? Bom, deixa eu tentar dar uma costurada em algumas coisas aqui. Na versão ARA, fala sobre as riquezas da iniquidade, né? Essa parábola aqui. Então, deixa eu fazer uma colocação. Quando João citou o caso dos publicanos, ele dizia que os publicanos eram aqueles que compravam os selos dos impostos de Roma e repassavam para os judeus. E eles pagavam um ágio, a diferença entre o que eles compravam de Roma e vendiam para o povo. Por isso eles eram odiados na nação lá, porque eles eram agiotas, né? Eles cobravam ágio. Na história, conta-se a seguinte versão, que um escravo podia comprar a sua liberdade com as riquezas que eles acumulavam com o ágio que eles produziam dentro da negociação. O dono de uma terra arrendava para esse administrador aquela terra determinada, ele sabia quantos pés de trigo se podia plantar, quantas espigas se podia colher. Então, ele dimensionava aquela terra dele e dizia para o administrador: você me deve 100 sacas, que é o equivalente. E tudo que você conseguir a mais, você pode ficar com ela. Eram acordos feitos. Eu não estou só querendo limpar a barra desse cara, não. Apesar de que Jesus fala bem da astúcia da negociação dele. Então, o que acontecia? Esse lastro, esse ágio adquirido entre as sacas que ele tinha que devolver ao patrão e o resquício que ficava da negociação, ele podia estar acumulando esse dinheiro. O nome disso era riqueza da iniquidade. Não era uma riqueza iníqua, era uma riqueza da iniquidade. Era uma riqueza adquirida do ágio ou da agiotagem feita. E muitas vezes com isso, o escravo que administrava aquela fazenda comprava sua própria liberdade. Era uma condição de negociação que se podia fazer na hora desse administrador assumir o seu papel de gestor daquela área, né? Então, o que me parece é que era isso exatamente o que ele estava fazendo. Isso é só um dado histórico das maneiras de se negociar que nessa época era adotada. Então, ele não era alguém que se beneficiava da iniquidade. O que o tradutor aqui dessa versão fala do crime que ele cometia. Desonestidade. Da desonestidade. Essa era a mesma, entre aspas, desonestidade que Mateus, enquanto publicano, cometia. Mas isso não era ilegal. Não havia uma ilegalidade na relação. Não era criminoso. Não era criminoso. Fazia parte do acordo. Era possível que isso acontecesse. Se ele estava devolvendo as 100 sacas, por exemplo, né? Partir de uma ideia hipotética. Se ele tinha que devolver as 100 sacas ao dono da fazenda e ele devolvia, não havia problema na negociação. O que ele lucrava era com a 101ª, a 102ª, a 103ª, as sacas de sobra que eram dele. Ele se apossava disso a partir do acordo das 100 sacas que ele tinha que devolver. Compreende? Então, assim,
Muitas dessas sacas estavam lá no paiol do comprador, que pertenciam a ele. Então, o elogio está baseado nessa prudência, no que se chamou aqui de astúcia, mas da prudência da negociação. Cara, tem coisas espetaculares sobre o elogio. Então, assim, não pode ser contraditório o texto. A gente não pode estar falando de uma loucura. Quando ele diz aqui, porque ele sabia cuidar de si, isso era uma virtude. Isso. Muitas vezes, João, no ramo da negociação se leva a prejuízo porque não sabe cuidar de si. Uhum. Dá uma paradinha aqui para pensar nos dias quase contemporâneos. Quanto de Bíblia entrou na União Russa burlando a lei vigente? A lei vigente. O irmão André, o contrabandista de Deus, todos conhecem, né? Uhum. Deus vai barrar ou condenar aquele cidadão porque está passando as Bíblias à vista ali e elas estão passando contrabandeadas? Uhum. Então, foi um fenômeno. O irmão André foi um fenômeno no mundo comunista na época, contrabandeando Bíblia. Ele levou o nome de contrabandista de Deus. Não sei, e eu não posso atribuir a ele culpa ou qualquer coisa. Ele assumiu os riscos de ser pego, de ser preso, mas ele tinha no coração a visão e a certeza do que o que ele estava fazendo libertaria muita gente. Uhum. Então, a gente traz o texto aqui, quer pegar o pé da letra, às vezes sem conhecer o costume vigente, Sim. e fica tateando, porque é meio que contraditório na cabeça da gente se a gente não tiver uma noção, se a gente não tiver um rumo esclarecedor. Sim. João, hoje na legislação brasileira, o Banco Central legisla que todo ser humano pode emprestar dinheiro com juros, sem que seja agiotagem, desde que obedeça o juro estabelecido por ele, que, se eu não me engano, é 1%. Se você empresta o teu dinheiro a um juro de 1%, você é livre para fazê-lo sem cometer o crime de agiotagem. Se você aumenta esse valor, você só pode emprestar dinheiro com um juro maior do que esse se você se tornar uma instituição financeira. Aí você pode emprestar dinheiro a juros. Mas a agiotagem está justamente nessa linha limítrofe daquilo que a legislação consente. Então, é um crime baseado na legislação. A legislação que vai determinar o nível do crime. Se a legislação aumenta para 5% o valor do empréstimo, o cara não é criminoso porque aumentou seu juro em 5%. Mas ele está dentro desse parâmetro. É sobre esse aspecto que eu estou tentando explicar que a riqueza dele não era iníqua. A iniquidade era esse processo de agiotagem que se criava. Então, virava inimigo do povo. Quanto publicano foi preso porque vendeu seu selo majorando valor? Nenhum. Era uma relação comercial consentida pela legislação daquela época. Então, é só a gente pensar um pouco, porque a gente pode estar tendo uma ideia de criminalizar esse cara, até o outro administrador desonesto. Ele não foi desonesto. Não havia desonestidade. Havia liberdade para se negociar. Uma certa sagacidade e capacidade de negociar. Sim. O que Jesus está dizendo? O Senhor daquele homem o elogiou por ter sido sábio, capaz de devolver o que lhe pertencia, mas também de reservar o que podia suprir o resto da sua vida. Sim, olha aqui, assim, cara, que coisa interessante. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Olha o foco. Parece aquelas duas senhoras que estão paradas na porta de casa conversando e vem um bêbado, João, andando de lá para cá. E uma comenta, olha que tão novo esse rapaz, está aí bêbado, caindo. E a outra diz assim, você já ouviu a música linda que ele está assoviando?
Entende? Uhum. Porque, assim, depende da perspectiva, da leitura que nós estamos fazendo, não é? Então, não estou querendo aliviar a barra de ninguém, mas estou querendo contrapor a um pensamento que só condena, só condena, só condena. O próprio dono da fazenda está tecendo elogios. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Meu Deus do céu! Aí nós vamos voltar lá para o começo do capítulo 15. Exatamente. Estavam condenando os que estavam ouvindo Jesus só porque não tinham qualidades ou porque não seguiam as regras que ele dava. Exatamente, João. Estavam condenando então, o próprio Jesus. Essa coisa do cumprimento, não é que cumprir regra é um problema, mas se a gente ficar preso só ao cumprimento da regra, pode ser até que a gente esteja interpretando mal a regra. Você veja uma coisa, nós temos um ordenamento jurídico. Pelo mesmo crime, um é condenado e o outro é absorvido ou absolvido, né? Por quê? Porque a interpretação da lei é que favorece um e criminaliza o outro. Atenuantes e agravantes são formas de se interpretar a lei. O crime é o mesmo, no entanto, um tem atenuação da pena, o outro tem agravamento da pena, embora a lei seja a mesma. Então, dependendo do advogado, não é? Por isso que há advogados e advogados, né? Porque, assim, dependendo da leitura que eu faço, da lei, da regra que está ali, eu posso viver melhor ou posso viver pior. Ele diz, cara, aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Jesus falando para os discípulos, encontrem saída, busquem no momento da aflição, da tempestade, usem, como se diz, a mente de vocês, a inteligência, busquem saídas. Aí ele deu esse exemplo desse empregado aqui. Bom, eu não sei, assim, o texto não me parece tenso, o texto não me parece estranho, mas eu espero, francamente, que esse nosso passeio por dentro desse texto possa ter ajudado, de alguma forma, a clarear um pouco a nossa mente pensante, né? Eu sei que tem muita gente com mentes inquietas, né? Que gostam de pensar. Então, para levar um pouco mais de informação, eu estou tocando nesse texto para que a gente se movimente um pouco mais ao pensar a Escritura. Porque a colocação do dono da fazenda é importante da gente pensar, porque ela pode facilitar o nosso entendimento. Sobre regra, a gente está falando desde o início do programa. Sobre regra, nós estamos falando, inclusive, do filho daquele senhor cujo outro filho é chamado de pródigo. O outro era um exímio cumpridor de regra, mas estava perdido na interpretação das regras que lá estavam. Então, assim, pensemos um pouco mais para que a gente chegue àquele ponto que a gente sempre provoca, né? A gente precisa encontrar o que quer dizer aquilo que está escrito. E, para mim, é uma grande preocupação entender aquilo que está escrito, mais do que ler o que está escrito. Entende, João? É essa hermenêutica que a gente precisa se movimentar. Eu, quando era menino, fui professor da escola bíblica, né? Fui professor da escola bíblica, e lá na escola bíblica tinha um negócio chamado moral da história. Então, todo professor da minha época ia a moral da história, né? O que quer dizer essa história? Então, se contava uma parábola, o que quer dizer essa parábola? Se contava uma história, o que quer dizer essa história? A moral da história. Então, eu fiquei agarrado nessa coisa da moral da história, né? O que é que essa história produz para nós? Um bom contador de parábolas tem uma moral da história por trás. Sem dúvida. Então, Jesus está sempre contando uma parábola e inserindo essa parábola na moral da história.
Então, entendamos a moral da história para que a gente tenha dias mais sossegados, né? É provável que Jesus esteja dizendo aquilo que Paulo reclama aos Gálatas, capítulo 3. Insensatos. Vocês foram seduzidos com facilidade. Não é isso? Tem uma versão que diz quem enfeitiçou vocês, né? A outra versão, vocês foram seduzidos com facilidade, por nada. Jesus está dizendo, falando aqui da capacidade da inteligência, de saber viver com dignidade, mas também estar firme no viver, não ser levado por qualquer vento de doutrina. É isso que Jesus entende que ele está dizendo aqui. Não ser levado, seja inteligente. Quando você for arguido, quando você tiver que fazer alguma coisa, faça com inteligência. Não faça apenas com a religião, com a crença, com a ingenuidade da crença. Faça com inteligência. É o que Paulo está chamando os Gálatas, dizendo. Vocês não usaram a argúcia, vocês não usaram a inteligência. Vocês foram levados por alguém que chegou aqui, contou uma história bonita para vocês, e vocês se embandearam, fugindo do princípio do evangelho que eu ensinei a vocês. E Jesus está ensinando aqui, antes mesmo de Paulo, Jesus está dizendo, sejam inteligentes, sejam perspicazes, sejam argutos, sem todavia serem maliciosos, né? O que ele diz? Prudente como as serpentes, mas simples como as pombas. Ou seja, a prudência não foge à regra da ingenuidade, ou seja, a ingenuidade não é tão boa assim, a prudência vem acima da ingenuidade. Não podemos ser tão ingênuos. Ele fala da prudência da serpente, o cuidado de dar o bote na hora certa, pegar a sua presa no momento exato. Exatamente. Nós chamamos de peçonhenta, mas elas têm a sua prudência para adquirir a sua presa ou fazer a sua defesa. Jesus está nos ensinando a sermos prudentes, a sermos inteligentes, argutos, perspicazes. Senão nós seremos levados por qualquer vento. Exatamente. Gente, que nós não sejamos levados por qualquer vento, que nós estejamos firmes, com os nossos pés na rocha, tendo os ensinos de Jesus como a plataforma onde devemos andar. Amém. Hoje, dia 15, estamos aqui no nosso café da manhã, as crianças brincando, tudo acontecendo. Sim. Foi um prazer enorme estar com vocês. Essa quarta-feira, ou essa terça-feira que vem agora, às 19 horas, no @Igreja da Colheita, nós estamos com uma live preparada para você, que é no Divã da Graça, e quinta-feira o nosso encontro de oração. E quarta-feira tem encontro de oração com as mulheres, Lloyd? Quarta-feira nós temos o encontro de oração na plataforma Zoom, todas as quartas-feiras a partir das 20h30. Você pode entrar em contato conosco onde? Lá no nosso grupo de mulheres da Igreja da Colheita, tá? E a gente vai te colocar dentro dessa plataforma de intercessão. Meu bispo, hoje, dia 15, aniversário do meu filho, Marcos Davi. Olha, que legal. Olha, Olá, Marcos, Davi. Marcos Davi. Nosso abraço. Nosso Marcos. abraço, viu, Marcos? Eu te desejo assim, um crescimento na tua vida espiritual, na tua vida diária, viu? Na tua caminhada, que você cresça e seja o homem que você nasceu para ser em Deus. Amém. Valeu, gente. Um bom domingo para todos aí. Até logo mais às 19 horas. Shalom e um grande abraço a todos.